Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal. Estamos hoje com o conteúdo ângulos. Esse vídeo vai especialmente para os meus alunos do 7º ano que utilizam o livro da coleção Telares de Matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos na página 138 do nosso livro e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre ângulo. Não tem como nós falar em ângulo sem dar uma revisadinha, né? Então, assim, tanto na natureza quanto nas obras do ser humano, nós vamos ver os objetos, né? Ou parte deles que dão a ideia de ângulo. E em matemática, nós temos que ângulo, ele vai ser definido da seguinte forma, né? Então, ângulo é uma figura formada por duas semirretas, tá? Então, vejam bem, ó, duas semirretas, olha só. Eu vou esboçar aqui para vocês o que é ângulo, ó. Duas semirretas, vocês estão vendo, ó? Duas semirretas, tá? Aqui nós temos um ponto M e aqui nós temos um ponto P, vamos chamar assim, tá? E aqui nós vamos ter um ponto R, tá? Então, o que acontece? Nós vamos ter aqui os lados, né? O que são os lados, ó? Do R ao P e do R ao M são os lados, tá? O vértice está aqui, ó, o R é o vértice e o ângulo vai estar posicionado nesse local aqui, ó. Tá? Então, isso aqui que nós vamos chamar de ângulo. Então, o ângulo ele é formado por duas semirretas, tá? De mesma origem, ou seja, elas vão partir do mesmo pontinho, tá? E as semirretas, então, são os lados dos ângulos, né? O ponto de origem, né, dessas duas semirretas, que a gente chama de vértice, que a gente já viu num vídeo anterior, e entre essas duas semirretas está a abertura do ângulo que está aqui em vermelhinho, tá? E daí nós vamos chamar assim, que o ângulo, nós vamos denominar, né, quem são esses ângulos? O ângulo P até o M, né, que nós vamos chamar ângulo PRM, ou nós vamos chamar também de MRP, ou seja, por quê? Porque o R é esse aqui, ou nós podemos usar isso para dizer o ângulo R, tá? Então, essas duas formas estão corretas para denominar o ângulo. Nós também podemos ter ele de várias formas, né? Por exemplo, eu posso, qualquer semirreta que eu faça, ó, eu vou fazer aqui para vocês viradinha, ó, qualquer semirreta que a gente faça, nós vamos ter a formação do ângulo, tá? Então, não tem que ser sempre na mesma posição e também não precisa ser sempre as mesmas letras, né? Então, ó, a mesma origem, o mesmo que é o vértice O, que a gente vai chamar aqui, duas semirretas, né? E aqui está o ângulo entre as duas semirretas, tá? E daí, depois que nós entendemos o que é o ângulo, tá? Que ele está entre duas semirretas, a gente vai ver um pouquinho a questão da classificação, ou seja, os tipos de ângulos que nós vamos encontrar. A Pro colocou aqui para vocês algum reloginho, né? Aqui já está marcado, então, um ângulo através desse relógio, marcando 3 horas da tarde. O que nós vamos ter aqui? Ó, vocês viram que tem duas semirretas aqui, ó. Tem duas semirretas aqui no ponteiro do relógio, ó. E aqui nós temos um ângulo formado. Vocês viram que ele forma bem direitinho um L? Ó, eu tô fazendo aqui com a mão. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo reto, tá? Porque ele tem 90 graus. E como que a gente sabe disso? A gente utiliza esse instrumento aqui, ó, que se chama transferidor, tá? E esse instrumento aqui, ele é um medidor de ângulo, tá? Então, ó, vocês percebam, ó, que se a Pro colocar aqui para vocês, ó, o transferidor bem certinho entre essas duas, e se nós prolongarmos aqui, ó, se nós prolongarmos esse risquinho aqui em linha reta lá em cima, ó, nós vamos ter aqui 90 graus, tá? Também conhecido como o ângulo reto. Então, aqui nós vamos ter um ângulo reto. Essa é a primeira classificação. O ângulo reto, ele tem sempre 90 graus. Nós vamos encontrar no ponteiro dos relógios, nós vamos encontrar no canto da mesa, né? Nas figuras quadradas e retangulares, nós sempre vamos encontrar o ângulo reto, tá, gente? Eu coloquei aqui mais 3 reloginhos que estão sem o desenho. Por quê? Porque nós vamos fazer juntos aqui agora essa ideia, tá? Quando eu tiver um ponteiro do relógio marcando aqui, ó,
marcando 6 horas em ponto, tá? Nós vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo raso. Ângulo raso. Por que ângulo raso? Porque esse ângulo aqui, ele está medindo 180 graus, ou seja, ele pode ser chamado de ângulo raso ou ângulo meia volta, né? Porque, ó, se nós colocarmos aqui, ó, exatamente aqui o nosso transferidor, ó, nós vamos ter uma volta aqui, ó, eu até vou riscar de vermelhinho para vocês observarem. Ó, o meu transferidor tá quebradinho aqui, mas dá para vocês terem ideia, ó. Ele dá exatamente, ó, aqui tá o 0 e lá tá o 180. Ou se olhar de cima para baixo, o 0 e aqui tá o 180, que equivale a 180 graus, tá? Então, esse é o ângulo raso ou meia volta, tá? Aí, nós vamos ter mais dois tipos de ângulos, tá? O ângulo reto a Pro já explicou, né? Nós vamos ter ainda o ângulo agudo, tá? Vamos pensar aqui, ó, um relógio marcando agora, vamos pensar marcando 2 horas da tarde, 14 horas, né? Ó, quando nós pegamos essa medida e a gente for medir aqui, ó, prolongando essas medidas, ó, vamos prolongar esses risquinhos aqui, ó, vamos prolongá-los, tá? E aqui tá pra cima, né? Se nós prolongarmos, vamos virar ele aqui pra gente ter uma... Ah, mas ele vai marcar igual, ó. Vamos marcar aqui, ó. Prolongando, nós vamos ter um ângulo de... Olha só, aqui tá o 0, ó, e ele veio até o 55, tá? Nós temos aqui um ângulo de 55 graus. Quando isso acontece, nós temos aqui uma outra classificação, que nós vamos chamar de... Vou pôr aqui em cima, ó, ângulo agudo, ou seja, é um ângulo, né? Isso tudo vocês já viram lá no 6º ano, mas a gente tá revisando, tá? Esse ângulo agudo, porque ele é menor que 90 graus, ó, ele deu 55 graus aqui. Então, o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, tá? Esse nós chamamos de ângulo agudo, tá? Agora, nós vamos pensar no ângulo obtuso. Quem que é o ângulo obtuso? Vocês já devem ter lembrado, né? Vamos marcar aqui 7 horas, tá? Vamos usar os ponteiros do relógio para marcar 7 horas. Se nós for medir esse ângulo aqui, o que que nós vamos ter aqui? Ó, vamos posicionar aqui, tá? Vamos dar uma prolongada nos ponteiros do relógio para a gente conseguir ver bem direitinho essa medida, tá? Aqui ele está bem certinho para cima, tá? E se nós for medir aqui, então, nós vamos ter exatamente, lá não ficou certinho, ó. É aqui, na verdade, tá? Então, nós vamos ter aqui do 0 até 140 graus, ó. Então, aqui nós tivemos 140 graus. Então, esse ângulo aqui, nós vamos chamar de ângulo obtuso. Por que que ele é um ângulo obtuso? Porque ele é maior que 90 graus, tá? Então, aqui, pessoal, não é nenhuma novidade para vocês, porque lá no 6º ano vocês já viram isso, tá? A classificação dos ângulos. Então, nós vamos ter o ângulo reto, que equivale a 90 graus. Nós vamos ter um ângulo raso ou meia volta, que equivale a 180 graus. Nós vamos ter o ângulo agudo, que é o menor que 90 graus. E nós vamos ter um ângulo obtuso, que é maior do que 90 graus, tá, pessoal? Então, aqui a Pro já explicou para vocês também como que funciona a medida desses ângulos utilizando o transferidor, tá? Vocês já aprenderam aqui como é que se faz. E com esse vídeo vocês vão ter condições de fazer os exercícios da página 139 e 140 do nosso livro, tá bom, pessoal? Bons estudos, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e bons estudos. Tchau, tchau!